寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。Olá, senhoras e gueixas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boa? Vocês estão tranquilo? Então tá, tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação para ver qual vídeo vocês querem. E entre Japão e Coreia do Norte, Japão ganhou. Agradeço a todo mundo que votou. Segundo recado, eu vou deixar na descrição também a página do Face. Recomendo que vocês curtam lá. Eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá para ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, como estamos no mês de esporte, como vocês viram no Insta, eu estou fazendo vídeos contando esportes e como é que é a trajetória de esporte em cada país, beleza? Então eu vou deixar aqui tanto no card quanto na descrição vídeos relacionados a esportes, beleza? Mas enfim, sem enrolação, que hoje, como vocês estão vendo, eu vou falar sobre a trajetória do beisebol no Japão. Sim, sabemos que o beisebol é um esporte americano e que, obviamente, deve ter chegado por lá através de um americano. Ou será que não? E quando foi que ele chegou? Você sabe me responder? Então é isso que nós vamos ver hoje, beleza? Bem, sem enrolação, vamos direto para o vídeo. E de início, logo, já temos uma pequena confusão aí. Muitos dizem que o beisebol no Japão chegou em 1863, outros afirmam que chegou em 1870 e outros ainda contestam que chegou em 1873. Porém, a teoria e o estudo mais válido é que ele chegou em 1870. Mas como foi que ele chegou no Japão? Bem, nesse tempo, o Japão estava querendo se ocidentalizar. Então, o imperador Meiji estava contratando diversos professores de diversos locais do mundo, principalmente da Europa e da América do Norte, isso incluindo Estados Unidos e Canadá. Então, chegou através de um professor de inglês chamado Horace Wilson, que ele acabou levando o esporte para lá. Só que ele não levou de fato, como posso dizer, o esporte, os treinos, os equipamentos. Ele só levou a ideia para lá e ficou por isso mesmo durante 8 anos. Até que em 1878, um engenheiro ferroviário chamado Hiroshi Hiroaka, olha só como fica exótico no decorrer da história do beisebol no Japão. Acabou de fato levando o esporte para lá e fazendo a sua primeira e tendo o primeiro jogo de beisebol japonês por lá no Japão. Ele que acabou formando o Shinbashi Athletic Club. E bem, só que como foi que ele levou isso? Por que dessa demora tanta? Porque durante um tempo ele ficou nos Estados Unidos estudando por lá, fazendo uma espécie de intercâmbio, e por lá ele ficou em Nova York, mais precisamente em Nova York. E ele acabou adquirindo muito da cultura americana, e com isso o beisebol também, onde diziam que ele era fã de um time chamado Red Sox. Não me perguntem se existe ou não, porque eu não entendo de beisebol. Bem, enfim. E com isso, chamou a atenção dele e ele acabou se adentrando no esporte, tendo nome de equipamento, conhecimento de regras, enfim, as coisas básicas para você formar um jogo. E aí, como vocês estão vendo, ele e o Shinbashi Athletic Club, assim que ele formou. Porém, essa equipe dele não durou muito tempo, foi menos de 10 anos, não tem uma precisão exata, mas se sabe que foi menos de 10 anos, por falta de recurso, por falta de mais pessoas engajadas no esporte. Então, em 1888, acabou se formando a Team Ichigo e também uma escola profissionalizante especializada no beisebol. E essa Team Ichigo, o que era? Era uma liga, dizemos assim,
de pequenos times, pequenos grupinhos ali de beisebol que eles se encontravam para jogar e para treinar. E existia um time de beisebol chamado Yokohama. E esse time, por incrível que pareça e tenha um nome japonês, ele não era um time de beisebol japonês, ele era um time de beisebol onde só existiam brancos, né, possivelmente só americanos, e eles não queriam mistura. E diversos desses timezinhos pequenos, né, acabaram por desafiar esse Yokohama Athletic Club, e eles sempre recusavam. Afinal, mano, pra que eu vou me preocupar? Vocês são pequenos, a gente é grande. E mais ou menos em 1896, esse Yokohama Athletic Club finalmente aceitou o desafio do Team Ichigo. E adivinha só, esse Yokohama eles acabaram perdendo de 28-4. E com isso, né, aumentou a popularidade do beisebol no Japão. Afinal, japoneses conseguiram ganhar dos próprios criadores, dizemos assim, né, do beisebol em casa. Então, mano, isso aumentou demais a popularidade do beisebol no Japão por muito tempo. E com isso, em 1936, acaba surgindo a Gigantes de Tóquio, que foi a primeira liga profissional de beisebol no Japão. E com isso surgiu mais 6 equipes profissionais para disputar campeonatos e etc. E obviamente, né, que as marcas começaram a investir, eles começaram a ter patrocínio, começaram a ter destaque, eles começaram a elevar o nível do beisebol para um outro patamar. Porém, 3 anos mais tarde, em 1939, com o início, né, da Segunda Guerra Mundial e com aquele sentimento patriótico japonês, muitos desses times, né, que tinham alguma abreviação em inglês, ou no nome, ou no Athletic Club, enfim, acabaram mudando o nome para 100% japonês, com aquele, novamente, sentimento patriótico. Obviamente que nem todos eram a favor disso, muitos gostavam do esporte e gostavam de competir, né, saudavelmente contra equipes de fora, mas nem por isso era um problema, tipo, fora do esporte, assim, sabe? Tipo, é meu inimigo só dentro do jogo, fora do jogo ele é meu amigo. Só que, né, com o mundo literalmente trocando tiro, não dava para ficar com esses sentimentos, ainda mais o porquê. Porque alguns desses também jogadores, tanto ocidentais quanto japoneses, eram chamados para servir no exército, né? Já que era disso que o mundo precisava na época, né? No contexto da época, tá? Não sou a favor de pessoas atirando em pessoas, tá? Só deixando isso bem claro. Então, obviamente que isso partiu o coração de muitos, e não só isso, mas também como estava acabando com o esporte no Japão. Porque eles pensaram que ia ser um negócio rápido. Então, eles adiaram os 104 jogos para 1940. Só que como em 1940 o pau ainda estava quebrando, eles reduziram os jogos, porque precisaram de mais pessoas, para 85 jogos e adiaram para 1941. Em 1942 foi adiado novamente, só que ainda foi mantido os 85 jogos. Em 1943 foi adiado e dessa vez, né, foi chamado muito mais jogadores, então aumentou para 104 jogos para 1943. Porém, não aconteceram. E em 1944 eles novamente adiaram para 1944 e reduzindo apenas para 35 jogos acontecer. E adivinha, não aconteceram. Tiveram que novamente adiar para 1945. Mas em 1945 o Japão tinha acabado de tomar 2 bombas nucleares, então não tinha como acontecer nenhum tipo de jogo lá na época, né? Afinal, o governo tinha outras prioridades além do esporte. Porém, assim, né, que os americanos começaram a ocupar o Japão, obviamente que eles levaram com eles o beisebol também, né, essa cultura americana. E então, 9 meses, né, de ocupação americana ali no Japão,
o beisebol já estava ressurgindo, renascendo das cinzas. Só que, né, obviamente que levou um tempo até o esporte voltar a se reestabelecer no país. E em 1949, adivinha qual time voltou? Lembra que eu falei do time de 1878, o Shimbashi Athletic Club? Então, pois é, eles voltaram. E dessa vez com mais investimento, com mais patrocínio, e acabou dando certo isso. E bem, desde 1949 até os dias atuais, o beisebol tem prosperado muito no Japão e o Japão tem levado o beisebol muito a sério. Obviamente, né, que no começo foi difícil voltar porque as regras acabavam tendo uma mudança, onde os japoneses prezavam mais pela tática do que pela força, diferente dos americanos que arrebentavam a bola numa tacada. E atualmente, né, as regras, pelo que eu andei lendo, do beisebol japonês estão igual às regras do beisebol americano. Bate na bola com a maior força que você tiver e corre. E o Japão atualmente, né, nas Olimpíadas também está liderando no beisebol, para vocês mostrarem, para vocês verem, né, que o esporte no Japão ali, principalmente o beisebol, ele se popularizou de uma tal forma e pegou uma força de uma tal forma que não tem como negar que o beisebol é atualmente um dos esportes estrangeiros mais praticados pelos japoneses e vai ser durante um bom tempo. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de seguir no Insta, compartilhar esse vídeo para as pessoas que gostam de beisebol e gostam do Japão, e gostam de beisebol e do Japão. Enfim, curte a página do Face, compartilhe o vídeo, falou e fui!